Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiência. E o meu entrevistado de hoje é terapeuta, pastor, bacharel em teologia e músico. O entrevistado de hoje é o pastor José Nascimento. Olá, pastor, tudo bem? Olá, minha Silmara, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui, né? Eu comentei que o senhor é terapeuta e eu gostaria que o senhor já falasse para a gente como que surgiu esse interesse pela terapia, como que foi, o que que despertou dentro do senhor essa área aí de tratamento. Então, assim, devido ao meu trabalho como pastor, né, eu percebi que eu precisava muito mais do que uma formação teológica para ajudar ou para resolver os problemas dos membros da igreja, né? Então, surgiu a partir disso também alguém na minha família passou por problemas de enfermidade na área emocional, como depressão, coisas do tipo. Isso me levou a pesquisar, estudar sobre isso e me levou a me formar nessa área, né, para cuidar das pessoas melhor do que antes, né, como pastor, sempre aconselhando e tudo, mas a pessoa ia para casa, né, com os mesmos problemas, ajudava de alguma forma, mas os problemas emocionais continuavam ali, embora eu não sendo, vamos dizer, formado nesta área, eu entendia que essas pessoas precisavam de ajuda, né? Então, isso me trouxe a vontade de estudar essa área para ajudar mais ainda do que eu já fazia. É porque muita gente tem a ideia de que tudo é resolvido só no espiritual, né? Olha, muito bem, porque as pessoas espiritualizam tudo. É comum a gente ver em nosso meio, por falta de conhecimento, dizer assim, pega uma cadeira, conversa com Jesus, né? Irmãos, senão a gente não usava óculos, né? A gente não usava aquele aparelhinho auditivo. Nós, assim como nós temos problema físico, nós temos também problemas emocionais. E é uma área que a gente encontra muitas pessoas com traumas, né? Traumas emocionais que travam a pessoa de enfrentar uma fila no banco, travam a pessoa de arrumar um emprego, travam as pessoas no casamento, e tudo que você imagina, a área emocional ela pode atingir. Acaba afetando até o espiritual, né? Afeta o espiritual porque uma pessoa depressiva, ela não se concentra numa leitura bíblica, ela não se concentra na oração, ela não se concentra, ela está depressiva. Então afeta todas as áreas, né? Uhum. E dentro da terapia tem vários segmentos, né? Sim. E qual é a área do senhor? Então, eu sou da área emocional, né? Então nós trabalhamos com pessoas com transtorno da ansiedade, do pânico, fobias, traumas, e tudo que atinge a área emocional é nosso trabalho. Hoje, assim, se eu fosse escolher dentro dessa especialidade, eu procuraria as pessoas mais com traumas de infância. Por quê? O trauma de infância você leva para toda a vida. Existem traumas também na fase adulta, mas muito mais na infância, quando você está mais vulnerável às emoções, está em formação. Então, os traumas de infância é uma coisa muito ruim. A gente encontra muitas pessoas com problemas muito sérios, né? Pessoas que elas não conseguem nem fazer amizade, né? Na verdade, tem medo de tudo. Às vezes a gente vai buscar um trauma lá na infância, né? Uhum. E o senhor também se especializou em terapia comportamental. Me fala um pouquinho leitura, na verdade, dentro do nosso curso de terapia, nosso curso é chamado de TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E dentro desse curso tem um curso complementar, que é o curso de leitura corporal e comportamental. Por exemplo, a gente traz uma pessoa para a terapia. Pelo formato do rosto, às vezes do corpo, a gente sabe como ela vai reagir dentro daquela sessão de terapia. A gente sabe mais ou menos quais são as perguntas ou a abordagem, dependendo dessa leitura que a gente vai fazer, corporal, comportamental dessa pessoa. A gente tem mais ou menos uma ideia como ela vai reagir e a facilitar o acesso a que a gente chama de raiz dos problemas, né, para poder trazer essa pessoa para os dias atuais. Porque acontece uma coisa dentro das pessoas que sofrem trauma, o seguinte, né, elas congelam lá no dia do trauma. Vamos supor que, vou dar um nome fictício, né? O João sofreu um trauma aos 3 anos, aos 5 anos de idade, um exemplo, né? Dentro daquilo que ele sofreu, ele congela as suas emoções ali. Ele vai chegar a 30, 40 anos, mas tudo que aparece na sua vida ou vem, ele vai se comportar como uma criança lá de 7 anos, 6 anos de idade, porque ele congelou, vamos dizer assim, esta emoção, esse fato ocorrido em sua vida. E o trauma, Silmara, é uma coisa... O que é trauma, na verdade? O trauma, vamos supor, né? Eu estou aqui conversando, saí ali fora na calçada, escorreguei, quebrei o braço. É um trauma.
Alguém vai ver, olha, o pastor quebrou o braço. O que vão fazer? É visível a todos. Vão me chamar, vão chamar um carro, uma ambulância e me leva ao centro de traumatologia, ali no UPA ou no hospital. Ali o médico especialista, ortopedista vai engessar, ali ele está me cuidando de um trauma. Mas o trauma emocional que vi? Só quem sofre o trauma emocional sabe o quanto dói. E nem sempre ele sabe que isso é um trauma. Então, como tratar? É invisível. Como o trauma se revela numa vida de uma pessoa? Através de uma coisa que nós chamamos na terapia de psiquissomático. É quando o psique está tão enfermo que ele soma no corpo, traz para o corpo, trazendo muitos problemas que a gente pode explicar isso depois. No caso, dores físicas. Dores físicas. Um dos problemas, as mulheres sofrem muito. São coisas, problema emocional. Fibromialgia, problemas de estômagos, problemas, insônia, sabe? Na verdade, há quem explique, né, que toda dor tem um fundo emocional por trás, né? Todo sofrimento tem um fundo emocional por trás. E aí, às vezes a gente trata de uma pessoa que tem um problema que, eu fui tantas vezes no médico, tanto remédio, e daí 3, 4 sessões de terapia, aquela pessoa não sofre mais aquilo. Isso é comum dentro da sessão de terapia. Porque estava tudo ligado. Estava tudo ligado ao emocional, isso. Agora mudando um pouquinho de assunto. O senhor é nascido no Piauí. Aí eu gostaria que o senhor falasse para a gente como foi a sua infância, se houve algum momento marcante assim que o senhor destacaria na sua infância, o tempo que o senhor viveu ainda lá na sua terra. Então, eu nasci e me criei no estado do Piauí, né? Numa cidade chamada Buriti dos Lopes. Na verdade, no interior de Buriti dos Lopes, né? A gente morava na roça, né? Ali nasceu eu e mais meus irmãos, e ali nós todos nascemos naquela região. E ali nós nos criamos. Eu saí de lá com meus 16 anos de idade. Na verdade, com 16, 17 anos de idade, fomos para uma pequena cidade que tinha menos de 20 mil habitantes. Então, praticamente continuamos uma roça, né? E ficamos ali, morei até o ano de 96, quando eu vim para o Rio de Janeiro, né? Mas nasci, sim, no estado do Piauí, junto com mais 10 irmãos, né? Minha mãe, meu pai e muitos primos daquela roça. Era bom, né? A gente tem uma lembrança disso, né? Aprendi ali a capinar de enxada com meu pai, a cortar de foice, a plantar mandioca, coisas assim, coisa da roça, né? Eu tenho até um orgulho de falar sobre isso. Muito importante. Tem algum momento assim que traz alguma emoção, alguma coisa que foi que marcou muito? Tem, sim. A perca de alguns irmãos, né? Lá, ainda na infância, né? Eu perdi 3 irmãos antes de fazer 1 ano de idade. Um parece que chegou a 1 ano e 1 mês, mas desses 3 tem um que me marca, né? Muito. Até hoje não sabemos, né, qual era o problema de saúde. Naquela época, a mortandade infantil era muito grande naquela região. O acesso à medicina era uma coisa muito difícil. Você tinha que viajar a cavalos, a distância para pegar um ônibus que passava distante, e às vezes a criança não esperava. E teve um que já tinha mais de 1 ano, eu lembro dele, morreu chamando pela minha mãe. Isso marcou muito, né? E isso é uma das coisas que a gente lembra não com prazer, né? Infelizmente, isso aconteceu. O senhor não nasceu em um lar evangélico, né? Me conta como e quando foi a conversão do senhor. Então, não nasci no lar evangélico. Na verdade, ninguém era evangélico na minha família. Nem na minha casa, nem avós, nem tios, nem ninguém. E a gente, quando fomos embora em 86 para esta pequena cidade, saindo da roça, em 89, em setembro, eu vou lembrar até o mês, a minha mãe visitou a igreja a primeira vez, né? Serve de Deus, para buscar um conselho do pastor Francisco Ferreira, né? E o conselho que ele deu, olha, o problema da senhora, o Senhor Deus pode resolver. A senhora quer assistir o culto hoje com a gente? A minha mãe assistiu o culto e aceitou Jesus. Eu, pelos meus cálculos, agosto a setembro de 89. Então, de setembro de 89 até dezembro, minha mãe convidando a gente para a igreja, né? Eu já tinha ali os meus 20 anos de idade, em novembro fiz 21 anos de idade, e em dezembro eu tive encontro com Jesus, né? A minha mãe, isso era um congresso que tinha em praça pública lá na nossa cidade, e a minha mãe convidou eu e o Antônio Carlos, que eram os dois mais velhos, o irmão mais velho estava em São Paulo, e nós dois já tínhamos 20 anos, o outro 21, então a gente se domina, né? Os menores a minha mãe conseguia levar para a igreja, mas eu e o Antônio Carlos, a gente teve um encontro com Jesus no dia 2 de dezembro de 89, né, numa praça pública. Eu, Antônio Carlos, e Bernardo, né?
pastor Bernardo, hoje pastor Bernardo, e João também, acho que foi o mesmo dia. Então, Seus ali, irmãos. meus irmãos, nós tivemos um encontro com Jesus dia 2 de dezembro de 89, né? Lá na cidadezinha de Buriti do Lopes, lá no Estadão do Piauí. E aí, assim que o senhor aceitou Jesus, o senhor veio para essa região ou ainda ficou um tempo lá? Como que foi? Não, eu aceitei em 89 e vim para o Rio em 96. Com 2 anos que eu tinha aceitado a Jesus, eu fui a liderar a mocidade, ainda novo na fé considerado, 2 anos, né? E fiquei 4 anos liderando a mocidade naquela igreja. Eu vim para o Rio de Janeiro em 96 e pensando em voltar em torno de 6 meses, no máximo um ano, né? Saudade dos meus pais, da família, que tinha uma família muito próxima. E eu voltei lá 5 anos depois. Levando a minha esposa já casada, uma história muito interessante. Me conta então esse período aí, como que foi a saída do Piauí? O senhor foi primeiro para o Rio de Janeiro, né? Sim. Olha, minha senhora, foi difícil, tá? Às vezes eu tenho uma pergunta, por que eu fiquei no Rio, né? Já que foi tão difícil? Aliás, as pessoas me perguntam, você disse que foi difícil a sua chegada, a continuidade no Rio? Foi difícil, mas fiquei, é engraçado, é uma coisa, hoje eu entendo que é Deus, né, que te conduz, mas assim, eu deixei meu pai doente já naquela época, né, meu pai teve um problema de trombose, então eu sofria muito aqui, eu sonhava meu pai falecendo, e naquela época a dificuldade era muito grande, a comunicação era através de cartas, não havia o telefone era aquele orelhão na fichinha, né, lembra? Depois o cartãozinho. Então eu morava em Vila Valqueira, aqui no Rio de Janeiro, nós íamos para Marechal Hermes, onde tinha mais orelhões, só domingo à tarde, que a gente marcava, a minha mãe ia para casa de uma senhora lá, que era a única próxima que tinha um telefone. Naquela época você decidia ter o telefone ou um carro, né? E ali, através de orelhão, enfrentava uma fila, dividia espaço com outros nordestinos para falar com a minha mãe, né? Então era muito difícil isso, muito difícil. Até que apareceu o telefone, quando a telefonia do Brasil foi vendida, né? Vamos dizer assim, e as coisas começaram a melhorar. Mais acesso, né? Mais acesso, aí a minha mãe comprou o telefone, eu tinha um telefone aqui, aí as coisas começaram. Hoje, né, a gente fala toda hora através de vídeo chamada, as coisas melhoraram, né? Aí o senhor veio para o Rio por quê? Necessidade de trabalho? Sim, um dos problemas de necessidade de trabalho e... Na verdade, naquela época, os jovens nordestinos, eles iam muito para São Paulo, né? Por isso, o piauiense adora São Paulo. E eu achei que, porque eu deveria ter muitos parentes em São Paulo, não tenho um parente até hoje no Rio, né? E quando eu imaginava de viajar para algum lugar, eu sempre pensava São Paulo. Eu tenho uma tia em Taubaté, primos em Guarulhos, e São Paulo tem muitos parentes. E acaba que eu fui parar no Rio de Janeiro, né? Sem um parente, né? Algumas pessoas conhecidas aqui, 2 pessoas, 3 pessoas, não foge a memória. Eu vim parar no Rio de Janeiro, estou aqui até hoje. Eles voltaram para lá e eu fiquei até hoje, né? Então, com certeza era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus, né? Até hoje. E aí no Rio, o senhor constituiu família? Assim, aí ele conhecia a minha esposa, né? Hoje minha esposa, Rosilma, estamos aí há 25 anos casados, 28 anos no Rio e 25 anos casados. Ali Deus nos deu uma princesa, né? Que hoje tem 23 anos de idade, não está com a gente, fez essa maldade, né? Eu acho que ela vai ouvir isso aqui, vai ver, né? Está lá em Belo Horizonte, é claro, a gente tem que entender, né, a vida dela, assim como a minha. Sim. A gente apoia em tudo, dá uma saudade, mas a gente está aí firme, né? Buscando os seus sonhos, a gente apoia. Que bom. E me conta como que foi, o senhor, quando foi consagrado pastor, como que foi, quanto tempo tem? Vai fazer 20 anos, né? Parece que foi ontem, foi no dia 17 de dezembro de 2005, Vila Valqueira, Igreja Metodista, pastor Bispo Tairone Alzerico do Espírito Santo, e ali eu e mais alguns colegas. É interessante, né, porque eu trabalhei desde de 92 a 96 como líder de mocidade, né, lá no estado do Piauí. Vim para o Rio, e a Igreja Assembleia de Deus, ela não consagra ninguém nem ao diaconato se não for casado, né. Então eu trabalhei muitos anos na obra sem esse reconhecimento, também nunca fiz questão, né. E nunca fiz questão, para mim, não, o tipo não era isso que fazia. Não era isso que fazia eu trabalhar. Então, o que acontece? Mas quando eu cheguei no Rio, eu fiquei só 3 anos nas Assembleias de Deus. Não me identifiquei muito, né? E eu fui para a Igreja Metodista, né? Ali tinha uma amizade muito grande, né? Através de Deus me mostrando algumas coisas, eu fui parar na Igreja Metodista, recém-casado em março, eu até lembro, em março de 2000. E dali, fiquei 17 anos na Metodista. Desses 17 anos, eu pastorei uma igreja quase 12 anos, até eu vim para cá, para Rio das Ostras, onde eu moro hoje, né? Bem, pastor, nós falamos da saída do senhor do Piauí para o Rio,
Mas me conta como que foi chegar no Rio. Imagino que uma diferença Pois muito é. grande. Me conta também como que foi que o senhor formou família no Rio. Me conta essa parte da Muito, história. muito bem. Eu acho que para todo mundo que vem de uma pequena cidade, você enfrenta, eu vim de ônibus, né? Eu mais de 48 horas, 50 horas ou mais de ônibus. Aí eu enfrentei lá, cortando, saindo do estado do Piauí, entrando no Pernambuco, depois Bahia, eu lembro de tudo, né? Até porque eu voltei de ônibus lá. Depois Espírito Santo, depois de Bahia, depois Rio de Janeiro, né? Então, isso demorou mais de 48 horas de viagem, né? Mas a minha grande expectativa era a ponte Rio-Niterói, que eu sabia que ia passar sobre a ponte Rio-Niterói. Passamos às 5 da tarde, não foge a memória, 4h30 para 5 da tarde, e achei aquilo tudo muito lindo, né? Mas aconteceu uma coisa, me perdoe os cariocas, né? Eu cheguei na rodoviária, eu pensei que era a coisa mais linda, eu me decepcionei. Porque Rio não é só beleza, né? Eu me decepcionei com, sei lá, algumas coisas, né? O ambiente em O volta ambiente ali em volta em contorno da rodoviária. Eu perguntei a alguém que estava no ônibus, assim, isso aqui que é é o Rio. rodoviária do Rio de Janeiro? Sim, essa pessoa quer o quê? Eu só vejo imagem, porque só chega para nós do Rio o Leme, Copacabana, Cristo Redentor, a ponte Rio-Niterói, o Cristo Redentor, inclusive eu conheci lá depois, né, o Cristo Redentor, mas não, ninguém mostra ali o contorno, agora tá mais bonito, mas naquela época era muito feia a rodoviária. Então eu fiquei assim, não, desse jeito aqui mesmo? É isso que me contaram, não, né? E assim, eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 3 de agosto de 96, né? E no dia 4 de agosto eu visitei a igreja pela primeira vez. E aconteceu uma coisa que vai me levar para toda a vida, né? Eu todo curioso, né? Cheguei no Rio, como é que é a igreja, como é que o pessoal canta, como é que é o pastor já conhecia, que eu fui morar em Independências dele, né? Pastor Milton Daud. E eu cheguei na igreja, vi algumas pessoas diferentes, mas teve uma pessoa que me chamou a atenção, né? Eu me ajoelhei, como faço em todo culto quando eu chego, né? Eu levantei, que era curioso, né? Era um culto de missões. Era um domingo, no dia 4 de agosto, e o pastor chama alguém para fazer o momento missionário. E sobe uma jovem, de cabelo longo, e aquela jovem me chama a atenção, né? Para resumir, né? É minha esposa hoje, né? Acontece. Depois eu fiquei com aquilo de, coisa de cabeça de jovem, né? Um jovem já com 26 anos de idade, toda vez que vê, será que é ela, né? Então, o que acontece, né? 8 dias depois eu fui trabalhar na obra da igreja, e o pastor Milton Daud falou assim, olha, você vai trabalhar com aquele, até uso uma expressão, aquele Paraíba ali, né? E era o irmão Severino, aquele senhor muito legal, muito educado, começou a me fazer perguntas. Ali a gente já fizemos uma amizade. Eu fiz algumas perguntas e eu lembro de uma delas. O senhor é na igreja só o senhor? Isso 8 dias depois que eu estava no Rio. Não, eu e a minha filha. E minha esposa não me acompanha, mas eu e minha filha. A secretária da igreja é minha filha. Aí eu, dentro de mim, é aquela moça. Olha. Então, depois, com muito tempo, eu descobri que aquela moça ainda era solteira e tal. E a gente, para resumir, no ano de 97, começamos a namorar, um ano depois, né? E hoje a gente tem 25 anos de casados. Uma filha, acho que eu falei isso aqui anteriormente, e uma filha, e é isso, a história, né? A gente não tem certeza que não é coincidência, né? Plano de Deus. Quando a gente anda na presença de Deus, é Deus que prepara tudo. Se a gente ouve a Deus, a gente entende essas coisas, né? Sim. E aí me fala como que foi a vinda do senhor do Rio para Rio das Ostras, como que o senhor chegou aqui? Ok, então, eu morei no Rio 21 anos, né? De 96 até 2017. E a gente sempre teve vontade de vir para cá. Por quê? O meu sogro veio embora para cá, para Rio das Ostras, aí, antes da gente, muitos anos. E a gente, toda vez, minha esposa é professora do município, professora da língua portuguesa, município estado do Rio de Janeiro. E a gente só vinha aqui correndo, às vezes, no mês de julho, né? Aquelas férias apenas de 15 dias, né? Mas o janeiro era a expectativa, né? Era o mês inteiro, praticamente. A gente vinha para cá, porque meu sogro ficava aqui. Mas sempre a gente... um dia a gente mora nesse lugar. E aconteceu que a minha esposa teve problemas de saúde, né? E com isso a gente acelerou a aposentadoria dela. Aposentou até muito jovem e a gente decidiu vir morar para cá. Lugar tranquilo e mais uma vantagem. Meu sogro já morando aqui, a gente veio embora. Chegamos aqui em 2017, mais precisamente no mês de junho de 2017. Eu comentei que o senhor é pastor. Sim. O senhor é pastor, né? É músico, é bacharel em teologia. E o senhor é
não sei se é a palavra certa, um estudioso da língua hebraica, eu não sei bem qual que gosto fala, mas eu muito, sei que você isso mesmo. entende da língua hebraica. Isso ajuda, pastor, já que é a língua original, né, de que a Bíblia foi escrita. Sim, Isso ajuda na hora dos muito, sermões, na hora das mensagens? muito. Os músicos que me conhecem, desculpa, tá? Eu arranho um pouco a guitarra, um pouco do violão e bateria. Músico tem uns aí muito bom, né? Então, eu sempre gostei muito dessa área da música, né? Na verdade, quando eu me converti, eu fui até aquela praça que eu contei anteriormente, ouvindo um louvor. Então, sempre gostei de cantar, né? Aí, os que me escutam, quem julgue se canto bem ou não. Eu sempre gostei de cantar e sempre gostei de um pouco de violão, essas coisas, né? Na questão do bacharel em teologia, né? Fiz por correspondência na época, tem muitos anos atrás, né? E aí eu senti o desejo de me aprofundar, de conhecer principalmente o original, sempre com aquela ideia, né? De estudar o original. E um dia eu, indo a Araruama, cidade aqui próxima, a minha sogra estava internada lá, vindo passear aqui, né? Ela quebrou o tombo, quebrou um fêmur e se internou lá. E eu, visitando a minha sogra, conheci uma senhora que estava lendo a Bíblia toda hora lá internada. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu admiro muito o que a senhora está fazendo, né? A senhora lendo a Bíblia toda hora. Ela falou assim, eu gosto de ler a Bíblia. E aí a conversa vai, e ela olhou para mim e disse assim, o senhor é do ministério, né? Eu digo, sim. O senhor é pastor? Sou. Aí ela perguntou, ela fez uma pergunta, eu nunca vou esquecer. Como pastor, qual é o maior sonho aqui na Terra? Eu digo, eu conhecer Israel. Ela olhou para mim e falou assim, por que o senhor não planeja, não se esforça? Eu digo, eu pretendo, né? Ela falou assim, eu já fui lá 7 vezes. Eu falei, puxa. Aí eu me interessei em perguntar, então a senhora conhece o idioma hebraico? Ela falou assim, eu falo hebraico fluentemente. Olhei, sério? Ela, sim, minha filha é casada com um judeu, eu tenho meus netos, nasceram lá, são judeus. Eu fiquei maravilhado conversando com aquela senhora, e depois de muito tempo eu comecei a buscar sobre o hebraico e tal, e comecei a estudar, né, e tinha um sonho, né, de ler a Bíblia em hebraico, né. Hoje eu leio a Bíblia, qualquer texto em hebraico, graças a Deus, e hebraico e grego, né, então me interessei para ler os originais. Então aquela pergunta, né, ajuda muito na preparação, não tenha dúvida, né? Porque tem textos no nosso idioma, no português, que não tem tanta clareza como você lê no hebraico. Porque o hebraico, a letra pode ser uma palavra. O hebraico, sabe, um pequeno texto pode te explicar muitas coisas que o português não te dá essa vantagem. Então, aquilo foi muito, muito bom para mim, muito mesmo. E nessa do senhor conhecer o original, comparando com a tradução no português, tem alguma coisa que o senhor destacaria que esclarece melhor quando estuda o hebraico? Tem, sim. Eu falaria principalmente nomes próprios, né? Que eu acho que nome próprio não devia se traduzir, né? Por exemplo, no hebraico, Davi é Davi. Davi é Davi, Salomão já não é mais, né, a pronúncia do português, Jacó, e daí por diante, né? Jacó é Yaakov, né? Que vem de calcanhar, que é a mesma Yaquer. Então, por isso que o nome dele, né? Porque o judeu é o seguinte, o filho nasceu hoje, se tiver em guerra, ele vai dar um nome que identifique que o menino nasceu na guerra, né? Se tiver tudo em paz, aí é o caso do Salomão, né? Que a palavra Salomão vem de Shalom, né? Que é paz. Por exemplo, o filho de Davi, né? Também nasceu dentro do reinado, que depois ele não teve mais o comportamento como se esperava. Vou lembrar o nome dele, Absalão, né? Que é Avshalom, né? Tem até a palavra Shalom no final e a palavra Av no início, né? O judeu tem isso, né? Av é pai no hebraico, né? Hoje eles chamam Abba, mas no original, lá no antigo, era Av. Shalom é paz, ou seja, era o pai da paz, né? Era um dado nome ao filho. Então o judeu ele tem isso, né? Então, como estava em paz o reinado de Davi, eles homenagem a Deus como pai, e vivemos em paz, portanto, Shalom, né? Então é muito interessante isso, né? Outra coisa que me chamou a atenção no original, a gente escuta muito os pregadores pregar sobre a mulher de Ló, né? De Jó, perdão. Quando eu confundo Ló com Jó. E aí a mulher disse, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas no original a palavra não é amaldiçoa, é abençoa. E a gente, então foi traduzido assim, aí ninguém vai jogar pedra no João Ferreira de Almeida, o tradutor, mas a palavra não é amaldiçoa, né? É claro que se a gente ouvir alguém pregando, a gente não vai também jogar pedra, irmão, não é obrigado a saber, né? Isso é mais para quem estuda o original. Entendi. Pastor José, nesses quase 20 anos, né, de pastorado,
Existiu algum momento, alguma situação que marcou muito o senhor, que seja para o lado triste ou para o lado alegre, enfim, tem alguma coisa que marcou muito, que destacou? Eu, dentro da minha função pastoral, tem uma coisa que eu detesto fazer, que é sepultamento, né? E eu sou aquela pessoa que eu me pego muito às pessoas. E tinha uma senhora, eu vou destacar aqui duas pessoas entre tantos, né? Tinha uma senhora no Rio, é, que eu tinha como mãe, aquela senhora, época de Natal, eu não comprava panetone, ela fazia, né? No meu aniversário ela sempre fazia um bolo e eu dizia, irmã, não precisa. Eu tenho esse negócio, eu tenho medo de estar dependendo, de estar ocupando as pessoas, e ela, já velhinha, ela chegava com aquele panetone, aquele amor. Eu fiquei muito apegado à irmã Nelly. E eu tinha medo de sepultar a irmã Nelly, eu não tive como evitar, né? Então foi uma coisa que marcou muito. E outro foi o meu primeiro diácono lá, né? Lá no Rio, o irmão Geraldo, diácono Geraldo. Esse eu não sepultei, porque quando eu vim embora para o Rio das Ostras, ele faleceu. Eu acho que 4 anos depois que eu vim para cá, mas senti muito, entendeu? Até porque o fato de eu não poder estar lá com ele, né? E já foi o meu pastor auxiliar, que agora é o titular, o pastor Fábio, que fez esse sepultamento. Então essas coisas me marcaram. Parte boa desses 20 anos? Tem alguma coisa que destaca, alguma coisa que você gostaria? Tem várias coisas assim, eu quero lembrar aqui, né, de um amigo, né, que fiz amizade, fui morar perto da casa do senhor, um vizinho, eu sabia que ele tinha sido cristão, tinha congregado muito tempo, mas tinha se afastado, né, como a gente diz, né, tinha desviado, né, e a gente fez uma grande amizade, a gente ia ler livros juntos, né, mas eu nunca assim forcei, né, mas um dia eu tive um sonho, eu orava sempre por ele, eu tive um sonho, que eu estava num terreno baldio, sozinho, cavando dentro de um barranco, né? Igual tipo pessoal do garimpo, né? E eu com aquela ferramenta, tipo uma machadinha, sei lá, cavando e não achava nada. Só que eu não desistia. Eu estava cansado, suado. Quando essa pessoa chega, isso era um sonho, e fala assim, eu posso te ajudar? Aí eu levantei a vista e eu falei, claro. Ele falou, então sai daí que eu vou cavar. E aí eu fiquei na beira daquele barranco, ele começou a achar aquelas pedras preciosas, e eu com as mãos assim, ele enchia minhas mãos, eu botava no lugar, depois voltava. Eu acordei. Então ali eu entendi que Deus estava trazendo ele para o ministério, que ele ia voltar para Jesus e ia ajudar a gente. Eu achava que isso aqueles dias, né? De fato aconteceu mais um ano depois. Eu estava pregando sobre o terreno. Jesus conta uma parábola, né, que um homem encontra um terreno e percebeu que ali tinha uma joia ou alguma coisa, e ele deu tudo para aquele terreno. Eu estava pregando tudo, ele entra, vai até a frente do púlpito e ele falou assim, ora comigo que eu vim para ficar. Então, depois ele se tornou, né, o presbítero Miguel, depois ele hoje é o pastor Miguel, né, com um preparo teológico muito bom, tornou-se o superintendente da EBD, da Escola Dominical, até hoje, né. Eu vim para a Rio das Ostras há 7 anos, quase 8 anos, e ele continua lá, hoje é o segundo pastor daquela igreja. Então, uma alegria muito grande saber que ali, dentro do nosso ministério, ele e outras pessoas, né, se converteram ali e estão servindo ao Senhor até hoje. Nós falamos no começo, né, sobre a sua infância, a sua família, e pastor, como que é viver longe deles hoje, né, esse tempo todo? Poucas vezes o senhor pode visitá-los, né? Então, foi muito difícil, porque quando eu vim para a origem dele, meu pai não vivia bem de saúde. E o meu pai eu perdi em 2010, então foi muito ruim isso. Hoje tem a minha mãe. Eu fui lá várias vezes, né? Fui lá com a minha esposa 5 anos depois que eu estava aqui, depois fui com minha filha com 7 anos de idade, depois fui mais umas 3 vezes sozinho, e eu estou indo de novo agora, né? No dia 11 do próximo mês, estarei indo rever a minha mãe, que este ano ela faz 85 anos de idade, né? Saudável, graças a Deus, ela disse que não, mas a gente sabe que sim. Saudável, a gente brinca, mãe, a senhora está proibida de morrer, né? E eu estou muito feliz com essa viagem, e eles lá me aguardando, né? Querem todo mundo para o aeroporto, 300 quilômetros do aeroporto, da cidade para a capital, de onde a minha mãe mora. Mas uma alegria muito grande voltar lá. Mas foi muito difícil, muito difícil. Não é que a gente acostuma, a gente se adapta, né? Essa distância, mas a saudade é muito grande. A gente faz aquela chamada de vídeo, é muito importante, mas não é a mesma coisa de abraçar, né? De chegar ali, estar com eles, é muito difícil. E em algum momento, assim, chegou ao extremo de você falar, não, hoje eu volto para o Piauí,
não dá mais para continuar longe? Chegou alguma vez? Olha, sim, assim, isso acontece quando eu estou lá, nessas viagens, né? Poxa, eu podia continuar aqui, né? Eu lembro que uma dessas viagens, o meu irmão dirigiu uma congregação, e aí estava em festa essa congregação, e eu peguei o carro da minha irmã e fiquei transportando a minha mãe, irmãos, só irmãos somos 9, né? A irmã, o sobrinho, eu dei umas 3 viagens. E quando naquela viagem, aquele caminho que eu sempre andei, naquela estrada, eu lembro que eu chorei no carro e falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu volte, eu estou pronta. Não foi dessa vez, né? Já tem alguns anos. Eu não sei como é que vai ser lá agora. A volta é muito difícil, né? A volta é muito difícil. Primeiro, por exemplo, eu vou voltar, vamos lá, supor, no dia 28 deste mês, de fevereiro. No dia 27, eu já vi a minha mãe chorando escondida, a minha irmã. E é desse jeito, né? É muito ruim isso, né? A partida de volta é como relembrar o dia que eu vim embora, né? E assim, a questão lá, morar lá, é muito difícil porque eu conheci minha esposa aqui, minha filha nasceu pra cá. Então, essa questão de família, né? Agora, eu, particularmente, eu acho que iria tranquilo pra lá. Sim, mas hoje a história é outra. É verdade. O senhor falou do sonho de Israel. Como pastor, existe algum sonho ainda que o senhor não conseguiu realizar? Além desse de conhecer Israel. Eu tenho um irmão que ainda não se converteu, de todos, né? Nós somos 9, tem um que não se converteu. Eu tenho o sonho de ver meu irmão firme na presença de Deus. Toda vez que eu vou lá, eu dou uma palavra e tal. E já mudou muito, né? Era o único, assim, que, vamos usar uma palavra, aprontava, né? Hoje não mais. Mas aí não tomou aquela decisão. Quem sabe vai ser nessa viagem agora, né? Então é um sonho muito grande de ver o meu irmão na presença de Deus. E outras pessoas, mas assim, eu destaco ele por ser irmão, né? Porque fomos criados juntos, né? Pastor, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, pela confiança, não só para participar desse podcast, mas como pastor, né? Que é o pastor da minha família. Eu quero muito agradecer ao senhor. A gratidão é minha, né? Gratidão é minha, a gente fica muito feliz. É muito bonito poder contar a história, né? É muito bom. Embora o tempo não seja o suficiente para essa história, né, que é muito longa, a gente pegou aqui os pontos principais. Muito importante isso, a minha gratidão, minha, e de ser pastor de vocês, né? É engraçado, cheguei em Rio das Ostras, conheci esse povo abençoado e hoje não sabia que eu estaria aqui, né? Já há 2 anos aqui, né, na igreja, né, pastor, né? Inclusive a família de vocês. Eu fico muito grato e obrigado aí pela confiança e o convite. Com certeza teremos outras oportunidades. Acredito que sim, né? Acredito que vamos ter outros momentos, você vai poder completar. Trazer a história da Piauí de novo, nessa viagem. Isso, já que você vai lá, vai trazer novidades. É verdade. E outros assuntos também, né? Relacionados à igreja, outras coisas que não dá numa entrevista só para falar de tudo. Mas eu fico muito grata e que Deus continue abençoando o seu ministério e obrigado pelo que o senhor é para a nossa congregação, para a nossa família. Eu que sou grato, né? É aquilo, eu sempre falo, não existe pastor sem ovelha, né? Se a gente é pastor porque alguém reconhece, né? Então, essa é a minha gratidão e obrigado, eu que agradeço por tudo.